Os alemães achavam que dominavam as montanhas da Itália. Até a FEB mudar as regras da guerra. Eles estavam no alto, fortificados, entrincheirados, observando cada movimento no vale como se o desfecho já estivesse escrito. Para os alemães, as montanhas da Itália eram mais do que posição estratégica, eram garantia de domínio. A altitude significava visão privilegiada, controle de fogo, vantagem psicológica. Quem subisse seria visto, quem avançasse seria atingido. A lógica da guerra favorecia quem ocupava o topo, e por semanas parecia impossível mudar essa equação. Mas algo começou a acontecer nas encostas, movimentos inesperados, avanços por ângulos improváveis, pressão constante onde não deveria existir ameaça. A montanha deixou de ser escudo absoluto, e quando os alemães perceberam que as regras estavam mudando, já não controlavam mais o ritmo da batalha. Hoje você vai entender como a FEB virou o terreno contra quem acreditava dominá-lo. E se você valoriza histórias que quase ninguém contou, inscreva-se agora, porque aqui a guerra é revelada pelo detalhe que muda tudo. Quando a Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália, o cenário que encontrou não era apenas de guerra convencional, mas de guerra em altitude. As montanhas dos Apeninos formavam uma barreira natural que favorecia profundamente quem ocupava o topo. Ali as tropas alemãs haviam construído posições defensivas, cuidadosamente distribuídas ao longo das cristas, encostas e elevações estratégicas. Cada trilha era observada. Cada movimento no vale era potencialmente detectado. A altitude não era apenas uma vantagem física, era domínio psicológico. Quem estava acima via antes, reagia antes e impunha o ritmo do combate. Para muitos analistas militares da época, romper aquela estrutura defensiva exigiria tempo, desgaste e sacrifício elevado. Os primeiros contatos confirmaram essa realidade. Avançar por terreno inclinado significava exposição constante. A vegetação irregular oferecia pouca cobertura contínua. O frio intenso comprometia mobilidade e resistência. As metralhadoras alemãs, posicionadas em pontos elevados, tinham campo de visão privilegiado. Observadores ajustavam fogo indireto com precisão crescente. Não se tratava apenas de enfrentar um inimigo preparado, mas de enfrentar um sistema defensivo sustentado pela própria geografia. A montanha funcionava como multiplicador de força. Ela ampliava alcance, proteção e tempo de reação. Nesse contexto, qualquer ataque previsível se tornava vulnerável. No entanto, algo começou a se transformar à medida que a FEB acumulava experiência no terreno. O que inicialmente parecia desvantagem estrutural passou a ser estudado com atenção crescente. Cada tentativa frustrada oferecia aprendizado prático. Cada movimentação sob fogo revelava padrões defensivos. A montanha deixou de ser vista apenas como obstáculo impenetrável. Passou a ser analisada como ambiente complexo, cheio de irregularidades, ângulos mortos e possibilidades laterais. Essa mudança de percepção foi o primeiro passo para alterar o equilíbrio da campanha. A adaptação não ocorreu por acaso. Ela nasceu da necessidade imediata de sobrevivência e eficiência. Tropas brasileiras começaram a compreender que não bastava repetir métodos convencionais de avanço. Era preciso alterar ritmo, direção e forma de aproximação. A altitude alemã continuava ali, imponente, mas a maneira de enfrentá-la começou a mudar silenciosamente. Movimentos menos previsíveis, exploração de setores laterais e ocupação gradual de níveis intermediários passaram a compor nova dinâmica de combate. Foi nesse momento que a guerra nas montanhas italianas deixou de ser simples disputa por altura e se transformou em confronto de leitura estratégica do terreno. Os alemães acreditavam dominar o relevo. A FEB começava a entender como fazê-lo trabalhar a seu favor. E quando a compreensão do ambiente muda, as regras do confronto começam a mudar junto. No início da campanha nas montanhas italianas, existia uma convicção quase inquestionável entre as forças alemãs. Quem controlava o topo, controlava a guerra. A altitude oferecia visão ampla.
melhor alcance de fogo e antecipação de movimentos inimigos. Das cristas elevadas, observadores podiam identificar deslocamentos ainda no vale. Metralhadoras dominavam trilhas naturais de subida. Morteiros eram ajustados com base em coordenadas privilegiadas. A montanha parecia ter sido desenhada para favorecer a defesa. Esse cenário criou um mito operacional poderoso. A posição elevada era praticamente invulnerável quando bem guarnecida. Para a FEB, enfrentar esse mito significava enfrentar também a confiança do adversário. Não era apenas uma questão de subir sob fogo, era desafiar uma lógica consolidada. As primeiras investidas mostraram o peso dessa realidade. Avanços diretos sofriam resistência intensa. Cada metro conquistado exigia esforço desproporcional. A montanha punia a previsibilidade. Subir por trilhas evidentes tornava as tropas alvos claros contra o horizonte. O relevo irregular dificultava a manobra rápida e favorecia quem já estava entrincheirado. O domínio alemão parecia sustentado não apenas por armas, mas por estrutura geográfica quase perfeita. No entanto, todo mito estratégico possui um ponto vulnerável. Depende de estabilidade. A altitude é vantagem, enquanto o inimigo ataca de forma previsível. Quando o padrão se altera, a superioridade precisa ser constantemente reafirmada. A FEB começou a perceber que o topo oferecia campo de visão amplo, mas não absoluto. Encostas laterais, depressões naturais e áreas de sombra criavam zonas menos monitoradas. A montanha não era uniforme. Ela possuía irregularidades que poderiam ser exploradas. A superioridade alemã não estava na montanha em si, mas na forma como ela vinha sendo utilizada. A partir dessa compreensão, o combate deixou de ser simples tentativa de romper linha frontal. Tornou-se processo de análise contínua do terreno. Pequenas patrulhas passaram a identificar setores onde a vigilância era menos concentrada. Movimentações discretas começaram a testar limites da defesa elevada. A montanha permanecia imponente, mas sua previsibilidade começava a ser questionada. Cada avanço lateral revelava que o domínio absoluto do topo exigia cobertura constante em múltiplas direções, e isso demandava energia e recursos. À medida que a FEB ampliava essa pressão indireta, o mito da invulnerabilidade começou a sofrer desgaste. A altitude ainda oferecia vantagem física, mas já não garantia tranquilidade operacional. A defesa precisava reagir a ameaças que surgiam em ângulos inesperados. O controle deixava de ser automático e passava a exigir vigilância ampliada. Esse ajuste constante reduzia a eficiência e aumentava a tensão nas posições elevadas. Assim, o primeiro passo para mudar as regras da guerra nas montanhas não foi uma grande ofensiva, mas a desconstrução gradual de uma crença estratégica. A FEB compreendeu que a altitude só é decisiva quando permanece incontestada. Ao desafiar essa estabilidade com movimentações calculadas, os brasileiros começaram a enfraquecer o alicerce psicológico e tático que sustentava o domínio alemão nas alturas italianas. Depois de compreender que o domínio alemão dependia da previsibilidade do ataque, a FEB começou a alterar o ritmo da guerra nas encostas. A montanha ainda estava lá, alta e fortificada, mas a forma de enfrentá-la mudou. Em vez de concentrar força em um único eixo de subida, pequenas frações passaram a pressionar setores diferentes quase simultaneamente. Não era um grande avanço explosivo, era uma presença constante, surgindo onde o inimigo acreditava estar seguro. A altitude deixava de ser sinônimo de controle absoluto. Essa mudança criou um novo tipo de tensão nas posições alemãs. Até então, o foco estava voltado para trilhas principais e acessos evidentes. Com a pressão lateral crescente, a defesa precisou expandir vigilância. Postos de observação passaram a monitorar áreas antes consideradas secundárias. Recursos foram redistribuídos. Cada ampliação de atenção representava divisão de energia. E na guerra, dividir foco significa reduzir eficiência em algum ponto. A montanha continuava elevada, mas sua segurança começava a fragmentar-se. O elemento decisivo dessa fase foi a constância. A FEB não avançava apenas uma vez e recuava.
Ela retornava. Testava novamente. Explorava pequenas brechas. Movimentos curtos e calculados mantinham a defesa sob alerta contínuo. Esse desgaste progressivo alterava o equilíbrio sem necessidade de confronto massivo e imediato. O topo já não era apenas ponto de domínio. Tornava-se posição que exigia vigilância permanente em todas as direções. A pressão não era visível como grande ofensiva, mas acumulava efeito real. Outro aspecto importante foi o uso inteligente de níveis intermediários do terreno. Em vez de buscar o cume diretamente, os brasileiros consolidavam posições parciais nas encostas. Esses pontos serviam como plataformas de observação e avanço. A ocupação gradual reduzia o espaço operacional alemão. A altitude superior ainda oferecia vantagem, mas começava a ser cercada por movimentações abaixo e ao lado. A montanha passava a ser disputada em camadas, não apenas no topo. Com essa estratégia, o ritmo do combate mudou. O inimigo deixou de antecipar ataques frontais e passou a reagir a múltiplos estímulos. A necessidade de redistribuir forças enfraqueceu concentração defensiva. A cada nova movimentação inesperada, a sensação de controle diminuía. A superioridade geográfica continuava presente fisicamente, mas psicologicamente começava a sofrer desgaste. O topo ainda era alto, mas já não era confortável. Foi assim que a FEB iniciou a transformação silenciosa das regras do confronto nas montanhas. Ao substituir confronto direto por pressão constante e distribuída, alterou o equilíbrio estratégico sem anunciar ruptura formal. A montanha não mudou de lugar. O que mudou foi a forma como era enfrentada. E quando o defensor precisa adaptar-se continuamente, a vantagem deixa de ser estática e passa a ser questionada. Com a pressão constante estabelecida, a FEB passou a transformar a disputa pelas montanhas em uma guerra em camadas. A lógica deixou de ser simples confronto entre vale e topo. O terreno começou a ser fragmentado em níveis estratégicos. Encostas intermediárias tornaram-se áreas de consolidação. Cada metro parcialmente controlado diminuía a estabilidade da defesa elevada. A montanha deixava de ser bloco único sob domínio alemão e passava a ser conjunto de setores contestados progressivamente. Essa mudança alterou profundamente o ritmo operacional. Ao ocupar pontos intermediários, os brasileiros criavam zonas de observação e apoio que reduziam a liberdade de manobra do adversário. O topo ainda oferecia visão privilegiada, mas começava a ser cercado por movimentações laterais e inferiores. O controle absoluto exigia vigilância em todas as direções. Quanto mais a defesa ampliava seu campo de atenção, mais dividia seus recursos. A altitude permanecia estratégica, mas sua eficiência começava a depender de esforço constante. A consolidação gradual também fortalecia a confiança interna da FEB. Cada avanço parcial demonstrava que a montanha não era invencível. Essa percepção tem impacto direto na moral da tropa. A desvantagem inicial dava lugar à sensação de adaptação bem-sucedida. O combate deixava de ser tentativa arriscada de ruptura frontal e tornava-se progressão calculada. A guerra nas alturas começava a ser disputada não apenas pela elevação final, mas pelo controle acumulado do caminho até ela. Para os alemães, essa nova dinâmica representava desgaste estratégico. A necessidade de reagir a múltiplos níveis de ameaça tornava o topo menos estável. Reforços precisavam ser deslocados. Setores antes tranquilos tornavam-se vulneráveis. A montanha já não funcionava apenas como fortaleza natural. Tornava-se ambiente que exigia resposta constante. E resposta constante consome energia, coordenação e tempo. Elementos essenciais para manter domínio eficaz. Outro ponto decisivo foi a integração entre reconhecimento e avanço. Ao estudar detalhadamente o relevo, a FEB identificava áreas onde a inclinação oferecia cobertura parcial ou ângulo de aproximação menos visível. Cada dobra natural era analisada como oportunidade. A montanha deixava de ser apenas obstáculo físico e passava a ser mapa estratégico tridimensional. Essa leitura aprofundada alterava a forma como o combate se desenrolava nas encostas italianas. Assim,
A guerra em camadas consolidou a mudança de regras. A altitude continuava elevada, mas sua superioridade não era mais incontestável. O domínio tornava-se relativo, dependente de vigilância ampliada e reação constante. Ao fragmentar o controle do terreno, a FEB reduziu o poder absoluto do topo e iniciou a transição definitiva do confronto frontal para a superioridade progressiva. À medida que a guerra em camadas se consolidava, algo começou a mudar nas posições alemãs. A altitude deixou de transmitir segurança automática. O topo continuava elevado, mas já não era sinônimo de tranquilidade estratégica. A presença brasileira nas encostas laterais e níveis intermediários criava incerteza constante. O que antes era campo de visão amplo passou a exigir vigilância ampliada. Cada movimento suspeito abaixo poderia representar avanço real. A montanha já não oferecia conforto operacional absoluto. O desgaste psicológico tornou-se componente invisível, porém decisivo. Defender posição elevada exige concentração contínua. Quando ameaças surgem em múltiplas direções, a atenção precisa se dividir. Essa divisão reduz capacidade de antecipação. Tropas alemãs começaram a enfrentar não apenas ataques diretos, mas pressão indireta e constante. O silêncio da montanha deixava de ser sinal de controle e passava a sugerir possibilidade de movimentação oculta. A segurança tornou-se expectativa de alerta permanente. A FEB compreendeu que a batalha nas alturas não era apenas física, era também mental. Ao manter ritmo imprevisível e presença recorrente nas encostas, forçou o inimigo a reagir repetidamente. Cada ajuste defensivo exigia redistribuição de recursos. Cada reforço deslocado criava vulnerabilidade em outro setor. A altitude permanecia elevada, mas seu domínio tornava-se dependente de energia constante para ser mantido. E energia constante em ambiente hostil é limitada. O frio, a umidade e a exposição prolongada intensificavam esse desgaste. Permanecer no topo sob vigilância contínua amplia cansaço físico e emocional. A montanha, que antes favorecia o defensor, começava a cobrar preço maior para sustentar controle absoluto. A confiança inicial, baseada na superioridade geográfica, começou a sofrer erosão gradual. Quando o defensor precisa questionar a estabilidade da própria posição, o equilíbrio estratégico já está em transformação. Esse impacto psicológico não gerou colapso imediato, mas criou ambiente de tensão acumulada. A cada nova movimentação brasileira nas laterais, reforçava-se a percepção de que o terreno não era mais totalmente previsível. A superioridade alemã deixava de ser inquestionável. A altitude ainda oferecia vantagem física, mas já não garantia superioridade psicológica incontestada. Foi nesse estágio que as regras da guerra realmente começaram a mudar. A montanha continuava onde sempre esteve. O que se alterou foi a percepção de controle. Quando a segurança do topo passa a depender de reação constante, a vantagem deixa de ser estática. E foi exatamente essa transição que a FEB provocou nas alturas da Itália. Com a altitude já sob pressão constante, os efeitos práticos começaram a aparecer no terreno. A defesa alemã, antes estável e confiante, passou a operar em modo de reação contínua. Setores que exigiam atenção limitada tornaram-se pontos de alerta permanente. A redistribuição de tropas fragmentou o foco original. O topo continuava elevado, mas o controle sobre as encostas já não era pleno. A montanha deixava de funcionar como muralha homogênea e começava a apresentar fissuras operacionais. A ocupação progressiva de níveis intermediários pela FEB reduziu a liberdade de manobra alemã. Cada ponto consolidado servia como base para observação e avanço. A defesa precisava responder a múltiplos vetores, e essa multiplicidade diluía a capacidade de concentração. O que antes era linha defensiva compacta, tornou-se sistema sob tensão constante. A altitude ainda oferecia visão, mas a capacidade de antecipação diminuía à medida que as ameaças surgiam em ângulos inesperados. Outro fator decisivo foi a integração entre pressão lateral e apoio coordenado. À medida que os brasileiros ampliavam presença nas encostas, o topo passava a sofrer impacto indireto.
Não era apenas ataque frontal, era a redução gradual do espaço operacional. A montanha já não isolava o defensor com a mesma eficiência. A necessidade de reforçar pontos vulneráveis gerava deslocamentos que enfraqueciam outras áreas. O equilíbrio deixava de ser estático e passava a oscilar sob influência da adaptação brasileira. Essa transformação também alterou o ritmo da campanha. A guerra nas alturas deixou de ser sequência de tentativas isoladas e tornou-se processo acumulativo. Cada avanço parcial tinha impacto estratégico. A montanha não era mais obstáculo absoluto a ser superado de uma vez, mas estrutura a ser desmontada em partes. Essa abordagem reduzia o impacto da superioridade inicial alemã e ampliava a eficiência progressiva da FEB. A percepção aliada também começou a mudar. A adaptação brasileira demonstrava que a vantagem geográfica podia ser neutralizada por leitura tática consistente. O terreno montanhoso deixava de ser cenário de impasse e passava a ser ambiente de disputa real. A confiança na estabilidade alemã enfraquecia à medida que resultados concretos surgiam. A altitude continuava elevada, mas seu domínio já não era incontestável. Foi nesse momento que as regras da guerra nas montanhas deixaram de favorecer exclusivamente quem estava acima. A defesa começou a ceder não por colapso súbito, mas por erosão estratégica contínua. E quando o equilíbrio deixa de ser unilateral, o terreno deixa de ditar o resultado sozinho. A montanha ainda era alta, mas já não era intocável. O momento decisivo não foi marcado por um único ataque espetacular, mas por uma percepção inevitável. A montanha já não pertencia exclusivamente aos alemães. O topo ainda era elevado, as posições ainda estavam fortificadas, mas o controle absoluto havia sido quebrado. A FEB não eliminou a vantagem da altitude de uma vez. Ela a fragmentou, até que deixasse de ser determinante. O que antes era domínio incontestável, tornou-se posição pressionada por todos os lados. A consolidação dos níveis intermediários, somada à pressão constante nas encostas, transformou o cenário operacional. O defensor precisava reagir continuamente, redistribuir forças e ajustar vigilância. Cada resposta diminuía margem de manobra. A montanha permanecia fisicamente intacta, mas estrategicamente alterada. A superioridade baseada apenas na elevação já não garantia vitória automática. A guerra nas alturas havia deixado de ser simples disputa entre quem sobe e quem espera. Esse ponto de virada redefiniu o equilíbrio. A FEB demonstrou que terreno não é sentença definitiva, mas variável dependente de leitura e adaptação. A montanha não mudou de forma. O que mudou foi a forma de utilizá-la. Ao explorar suas irregularidades, dividir a tensão defensiva e avançar progressivamente, os brasileiros converteram desvantagem inicial em instrumento ofensivo. A altitude deixou de ser barreira absoluta e passou a ser espaço contestado. A consequência mais profunda dessa transformação foi psicológica. A confiança alemã na invulnerabilidade do topo sofreu desgaste acumulado. Quando o defensor precisa questionar a estabilidade da própria posição, a vantagem deixa de ser confortável. A guerra não era mais travada sob certeza unilateral. Tornou-se confronto dinâmico, onde a adaptação superava a rigidez. A montanha deixou de impor regras fixas e passou a refletir a inteligência de quem melhor a compreendia. Esse processo consolidou o reconhecimento da capacidade brasileira de adaptação em ambiente adverso. Tropas que chegaram enfrentando dificuldade evoluíram para a força estratégica capaz de alterar o ritmo da campanha. A transformação não foi improviso impulsivo. Foi aprendizado aplicado sob pressão real. A montanha continuou ali, elevada e hostil, mas sua função estratégica já não era a mesma. Foi assim que as regras da guerra mudaram nas alturas da Itália. Não por bravata, mas por persistência, leitura tática e pressão acumulada. A altitude continuou existindo. O domínio absoluto, não. E quando a geografia deixa de garantir superioridade automática, a guerra passa a ser decidida por quem melhor entende o terreno, não apenas por quem o ocupa. Há um ponto decisivo em qualquer campanha de montanha
que raramente aparece nos relatórios formais. O momento em que o topo deixa de ditar o ritmo. Não é uma explosão grandiosa, não é um colapso imediato. É uma mudança quase silenciosa na iniciativa. Nas montanhas da Itália, esse momento começou quando as posições alemãs passaram a reagir mais do que antecipar. A altitude continuava oferecendo visão ampla, mas já não garantia controle absoluto da dinâmica do combate. A FEB, ao pressionar em camadas e consolidar encostas intermediárias, retirou do topo algo essencial: previsibilidade. Antes, o avanço aliado podia ser calculado a partir do vale. Agora, as movimentações surgiam lateralmente abaixo e até em ângulos improváveis. O defensor precisava aguardar sinais para reagir, e quem reage perde parte da iniciativa. A montanha deixava de ser ponto de comando incontestável e tornava-se posição que exigia resposta constante. Esse deslocamento de iniciativa alterou profundamente o equilíbrio psicológico. A confiança alemã na estabilidade do terreno começou a ceder. Cada nova aproximação brasileira reforçava a sensação de que a altitude já não isolava completamente o topo. A necessidade de vigilância ampliada reduzia a capacidade de planejamento ofensivo. A defesa tornava-se mais cautelosa, e cautela constante limita a ousadia estratégica. A montanha permanecia elevada, mas sua autoridade operacional diminuía gradualmente. Outro efeito importante foi a redução do tempo de reação alemão. Com múltiplos pontos sob pressão, decisões precisavam ser tomadas rapidamente. A redistribuição de tropas exigia cálculo imediato. Quanto mais setores exigiam atenção, maior o risco de erro de avaliação. A FEB compreendeu que dividir foco era forma eficaz de reduzir eficiência adversária. A montanha, antes símbolo de concentração defensiva, tornava-se cenário de dispersão estratégica. A partir desse estágio, cada avanço brasileiro ganhava peso acumulativo. Não se tratava apenas de conquistar espaço físico, mas de consolidar mudança na lógica do confronto. O topo ainda existia como posição elevada, mas já não exercia domínio absoluto sobre o ritmo da batalha. A iniciativa começava a oscilar. E em guerra, quem controla a iniciativa controla a narrativa do confronto. Foi assim que o sétimo estágio da transformação se consolidou, quando a altitude deixou de comandar e passou a responder. A FEB não precisou derrubar a montanha para vencer sua influência estratégica. Bastou retirar-lhe a exclusividade da iniciativa. E quando o topo perde o controle do ritmo, as regras da guerra já não pertencem apenas a quem está acima. As montanhas da Itália continuam onde sempre estiveram, altas, frias e regulares. Mas a forma como foram enfrentadas pela FEB deixou uma marca que ultrapassa a geografia. O que começou como desvantagem evidente transformou-se em demonstração de adaptação estratégica. A altitude alemã parecia sentença inicial. No entanto, ao estudar o terreno, fragmentar o controle defensivo e avançar em camadas progressivas, os brasileiros provaram que domínio geográfico não é absoluto quando enfrentado com inteligência tática e persistência operacional. O verdadeiro legado dessa campanha não está apenas nos metros conquistados ou nas posições tomadas. Está na mudança de lógica. A FEB demonstrou que terreno não dita resultado sozinho. Ele favorece quem o compreende melhor. Ao alterar ritmo, direção e método de avanço, quebrou a previsibilidade que sustentava o domínio alemão. A montanha deixou de ser símbolo de invulnerabilidade e passou a ser campo de disputa real. Essa transformação silenciosa redefiniu o equilíbrio estratégico nas alturas italianas. Há um valor maior nessa história. Ela revela a capacidade de adaptação sob pressão extrema. Tropas sem tradição prévia em guerra alpina enfrentaram frio, altitude e defesa consolidada. Em vez de aceitar a desvantagem como definitiva, aprenderam com cada tentativa, ajustaram métodos e persistiram até alterar o cenário. Esse é o núcleo do legado. Não apenas vencer posição elevada, mas transformar a própria desvantagem em instrumento de mudança estratégica. A guerra nas montanhas ensinou que superioridade estática é vulnerável quando enfrenta adaptação dinâmica.
A FEB não derrubou a montanha. Ela desmontou o mito que a tornava intocável. Ao corroer gradualmente o domínio baseado na altura, mostrou que inteligência operacional pode redefinir qualquer cenário. E essa lição permanece atual. Geografia impõe desafios, mas não determina resultados finais quando há leitura estratégica consistente. Se você valoriza histórias que revelam como decisões táticas silenciosas podem mudar o rumo de uma campanha inteira, inscreva-se no canal agora, ative as notificações e deixe seu comentário dizendo qual batalha você quer ver analisada no próximo vídeo. Aqui, cada detalhe conta, porque às vezes a guerra não é decidida por quem está mais alto, mas por quem aprende a mudar as regras.